quê? Porque o pecado é bom. Ele é bom para a carne. Mas ele acaba com o espírito da gente, né? Verdade. Ele acaba com o espírito. Mas que ele é aquela história. O diabo, ele deixa você brincar, rolar. Ele faz da lama uma piscina. De repente, quando você olha, você está no meio da lama. Verdade. No meio da lama. E foi exatamente isso que aconteceu. Nesse meio tempo, vem, vai, volta, né? Eu consegui ainda me manter firme, porque eu tinha muito medo de ser mau exemplo para os meus filhos. Então, eu dentro de casa me mantia pura, intacta, né? Para eles, eu conseguia ter aquela honra. Não era, meu Instagram não tinha nada que abonasse minha conduta, porque eu tinha 2 filhos, e eles estavam crescendo e tal, e eu cuidava muito deles, e eu era muito apaixonada pelo pai deles, e queria muito que o meu casamento voltasse. Só que eu sabia que ele nunca ia voltar, que ele nunca ia ser quem eu queria. Então, eu comecei a rodava o mundo, mas de vez em quando estava ali com o pai dos meus filhos. Rodava o mundo, voltava para o pai dos meus filhos. E nessas historinhas, Jacó me perdeu, eu saí do emprego dele, comecei a trabalhar com outras coisas, fui para a TV, fui para a Rádio 96, um forte abraço para Edmo, todo mundo lá, que era uma família, né? Fiz outros caminhos. E chegou uma campanha política que agora está fazendo 4 anos. E nessa campanha política eu estava muito agitada e tal. Conheci uma pessoa e eu acho que ali eu dei o passo para o precipício com meus próprios pés, né? Era tudo muito maravilhoso, foi tudo muito maravilhoso, mas terminou de uma forma muito trágica. Eu não tenho muito tempo, né? Eu casei, tive um casamento e tal, e me separei de um casamento. E muito próximo a mim, existia uma pessoa que... Sabe o espírito de Jezabel mesmo? De manipulação, essa pessoa era muito próxima a mim, muito, muito, muito próxima a mim. E essa pessoa, ela foi me adoecendo aos poucos. Ela foi me adoecendo. Ela tinha toda uma máscara, toda uma situação... parecia uma coisa, mas que por trás era outra, completamente diferente. Era um espírito de Jezabel misturado com a pombagira. Eu costumo dizer que tinha tudo que não, né? Presta, tudo que não presta nisso. E eu estava muito próxima dessa pessoa. E essa pessoa me manipulou a um ponto que eu desenvolvi depressão, crise de ansiedade e síndrome do pânico. Eu saí de um apartamento que eu vivia com meus filhos, fui morar numa casa muito grande, e eu comecei a ter medo de todas as coisas. Eu tinha medo da casa, eu tinha medo... Apareceu o timbu. Sabe o que é timbu, né? Aqueles, tipo um guaxinim. Apareceu o timbu aumentava meu pânico. Eu comecei a ter privação de sono, eu comecei a ter... Muitas coisas ruins aconteceram com a minha vida. Né? Várias coisas. Isso, né? Essa pessoa que estava muito próxima a mim me causava muito mal. A ponto de, há um ano, agora exatamente, eu fiz aniversário há um ano atrás, no meu aniversário, eu surtei, eu passei 3 dias, como minha psiquiatra chamou, de ausência. Eu passei 3 dias ausente e surtei de verdade mesmo. Nossa. De ir parar em casa de saúde, porque ninguém me controlava. Meu filho meus filhos são os seres humanos que eu mais amo, e eu joguei sabe aquelas taças grandonas de sobremesa? Sim. Eu joguei nos pés do meu filho, ele pegou 7 pontos. E eu sapateava no sangue dele enquanto eu estava surtada. Eu dei minha cachorra, eu quebrei minha casa, eu fiz um monte de coisa. E eu não lembro de absolutamente nada. Quando eu saí desse surto, eu agradeço às pessoas com quem eu trabalho, que são os mesmos até hoje. Meus chefes foram incríveis, super entenderam que eu estava doente. E ficaram comigo, me deram uma força. E eu saí desse surto, mas eu continuava perto desse espírito de Jezabel, né? E aquilo foi me adoecendo. E eu passei por todo tipo de agressão que uma mulher pode passar. Nossa. São 5 tipos. Procura na internet quais são os 5 tipos e você vai saber que eu passei pelos 5 tipos de agressão que uma mulher pode passar. Porque primeiro você fica muito doente. Primeiro elimina, né? Tira todas as coisas de perto de você até fazer. E daí eu comecei a adoecer e foi ladeira abaixo. De agosto foi o pico, o surto foi o pico, onde todo mundo ficou sabendo o que eu estava enfrentando. Mas eu continuava. Eu me mantive. Até que em dezembro do ano passado, que, né, faz 8 meses, eu fui afastada, literalmente, por pessoas que me amam dessa pessoa.
me tiraram desse lugar que eu estava. Sim. Né? Me tiraram literalmente, de verdade. Pegaram pelo braço e disseram, ou sai, ou você vai ser internada. Você tem essas duas opções. E uma frase que a pessoa usou, que a pessoa já não tinha mais nenhum interesse em estar comigo, a frase foi muito coerente em dizer assim, eu vou matar todo mundo. E aquilo ali fez assim, peraí, todo mundo são meus filhos. Meus filhos não. Então, aquilo ali me deu força, foi onde eu me agarrava para dizer, eu preciso sair. E sair dessa história. Né? Mas você não sai, você não fica curada de uma hora para outra. Né? Verdade. Eu lembro que eu saí, eu pesava 10 quilos a menos do que eu peso. 10 não, 9 quilos a menos do que eu peso hoje. E eu fui para casa da minha sobrinha, dormi na casa dela, acordei era 10 horas da manhã, porque como eu tinha privação de sono, eu não conseguia dormir, ela me deu um remédio e eu dormi, acordei às 10 horas da manhã. Aí ela pegou e disse, vamos tomar café, e fez uma tapioca para mim com ovos. Eu parei e comecei a chorar, sentada na mesa. E ela disse, o que é, tia Suzy? Eu disse, eu não sei mastigar. Foi que eu me toquei, que fazia meses que eu não mastigava. Nossa. Não mastigava. Eu tomava líquidos, o que fosse mais fácil, engolia as coisas, engolia qualquer besteira que aparecesse na frente. Por isso que eu estava tão magra. Depressiva, magra, crise de ansiedade, síndrome do pânico, que se desse 5 horas da tarde eu tinha que estar em casa. Trabalhava como uma louca para sustentar, porque os gastos eram enormes. Então, eu trabalhava como uma doida. E isso, sim, aí voltei para a igreja. No meio dessa história toda tem um repente, que antes. Segura essa história aí de que eu consegui sair do espírito de Jezabel. Em março do ano passado, que fez um ano agora, eu estava vivendo uma crise tão grande dentro da situação que eu estava, que eu entrei no banheiro dos meus filhos e fiz uma oração e disse assim, Senhor, eu sei que o Senhor não volta no tempo. Né? Não tem como voltar no tempo. Eu não tenho como desfazer tudo que eu fiz. Mas se o Senhor tiver alguma forma, me liberta disso que eu estou vivendo. Me liberta disso aqui. E eu orei a Deus. Essa oração ficou guardada na minha cabeça. E eu liguei para minha cunhada, que era da Igreja de Cristo, eu disse, de que horas é o culto? Ela disse, 6h30. Eu disse, tá, 6h30 eu tô aí. Peguei meu carro e fui para a Igreja de Cristo. Eu só estava esperando o pastor dizer assim, minha mão já estava levantada. Eu chorei o culto inteiro, porque eu sabia que não tinha outro caminho. Então, levantei minha mão e voltei. Glória a Deus. Voltei para Jesus. Só que eu voltei já doente, né? Voltei doente, então você não volta muito consciente. Você está escutando a palavra, mas você não está vivendo. Você não tem força para ler, você não tem força para fazer o devocional, você não tem força para ajoelhar. E minha sobrinha, essa que me resgatou, ela dizia muito assim, tia Suzy, coloca o joelho